palavra é sua, vereador Ivan. Obrigado, presidente Marcos da Rosa. Boa tarde, colegas vereadores. Boa tarde, que nos acompanha aqui no plenário. Grande número de mulheres presentes. Eu gostaria de falar com a comunidade de Blumenau a respeito do constante e já de décadas arroxo salarial que faz o governo em todas as suas esferas, na esfera federal, na esfera estadual, na esfera municipal, sobre o salário dos servidores como um todo. Vereador Robinho, nós sabemos que algumas categorias profissionais conseguem fazer seus reajustes de forma diferenciada, aquelas que têm poucos funcionários. Recentemente a Câmara resolveu o problema de um grupo de poucos agrimensores do município de Blumenau. A Procuradoria do município, sempre que pode, consegue reajustar a sua categoria, os seus salários, agregar alguma espécie de valor. O mesmo acontece com uma outra categoria, uma outra classe de médicos especificamente, engenheiros, algum enquadramento ou outro para os engenheiros. Mas a grande massa de trabalhadores, aqueles que recebem salários, na sua maioria insignificantes, a grande maioria não chega a 2 salários mínimos, os vigias, né? Os vigias de escola, os pedreiros do município, aqueles com pouca qualificação escolar, mas que estão há muitos anos no serviço público. Essas pessoas, geralmente de grande número, como os professores, os auxiliares de enfermagem, os pedagogos, as categorias que são em maior número e que representam, portanto, um maior impacto na folha de pagamento. Essas categorias, elas são, sem sombra de dúvida, a mais achatada e a que sofre o maior arroxo salarial de todas as categorias. Quanto menos ganha, mais achatado é. E quanto maior o número de servidores, mais achatado é a categoria. Os professores, por exemplo, que representam cerca de 70% dos servidores públicos no Estado e no município, esses, diante do impacto que sofrem, diante que qualquer reajuste para a categoria resulta num impacto significativo na folha de pagamento, são os que mais sofrem. O servidor público como um todo, em todas as categorias, fazendo manifestações, fazendo greves, fazendo reivindicações, fazendo movimentos pelo Brasil inteiro, na luta daquilo que muitas vezes lhe é de direito garantido. A exemplo, vereador Robinho, a promessa do governo Napoleão de fazer esse ano o repasse da inflação do INPC e mais 1% de ganho real. Lei aprovada por essa casa, lei, não é favor, é lei. Ano passado, o governo mandou para cá projeto de lei que garantia e garante ao servidor público municipal o repasse do INPC, mais ganho real de 1%. Uma lei, colegas, que certamente, nas próximas horas, será revogada por essa casa. Porque o governo municipal de Blumenau tem a coragem de apresentar uma proposta para o servidor público de 3% de reajuste. E mais, consegue escrever que esses 3%, 1% é ganho real. Para concluir, vereador, 1% de ganho real. Onde está 1% de ganho real? Se a inflação é 11%, o reajuste é de 2%, onde é que fica o 1%?
Então, quem é que eles conseguem ou pensam que vão enganar com esse papinho? Como é que pode? 11% é o INPC. O cara dá 2%, diz que 1% é ganho real. Então, quem eles querem enganar? Uma parte, vereador Vanderlei, com muita honra. Vereador Vanderlei de Oliveira, em a parte. Quero dizer a quem está nos acompanhando que ontem, por volta das 10h30 da noite, o vereador Ivanates estava trabalhando, tocou o telefone me perguntando se tinha alguma novidade. E de ontem para hoje, está circulando por aqui um pedido de encaminhamento da CPI, do SIGA, do transporte coletivo. O vereador Ivanates talvez não pôde acompanhar. Parece-me, vereador, eu na fala da semana passada eu disse que o dito 3% era o bode do Napoleão, que ele tinha posto na sala. E foi. O governo Napoleão descobriu que existe um artigo 37, inciso 10º da nossa Constituição, combinado com a emenda constitucional número 19 de 98, que trata do reajuste geral e anual para os servidores. Creio que esta proposição dita, o bode, eles passaram um talcozinho no bode e o Éder trouxe o bode aqui hoje, o bode veio mais cheiroso, vem outras coisas, não vem esta revogação da lei, pelo menos eu creio. Era isso, vereador. Bom, a informação que a gente tem até o presente momento, a não ser que o líder do governo traga algo diferente, é de que nós não passaremos de uma promessa. E promessa em ano eleitoral é igual àquela que fizeram para o ladrão que estava ao lado de Jesus Cristo, que no 3 dias ele estaria no céu, junto com ele. A gente não pode acreditar em nada, absolutamente nada, que venha da boca de político. E muito mais que venha de político candidato à reeleição no seu município. Então, em todas as categorias, os servidores do judiciário, vereador Vanderlei, do judiciário estadual, massacrados, do judiciário federal, massacrados por todos os gestores. E por que nós chegamos a esse ponto? Essa é a grande pergunta. Por que se faz esse massacre contra o servidor público? Porque o governo é incompetente de fazer um gerenciamento das suas próprias contas. O governo é incompetente em apresentar proposta de redução de gastos. O governo é incompetente em fazer unificação de secretarias, em cortar cargos comissionados que sustentam os votos nessa Câmara. Porque os votos do governo aqui são sustentados por cargos comissionados que eles dão para cada um de vossas excelências, com algumas exceções, lá no Poder Legislativo. E são salários bons. É gerente e diretor. Não é CC4, não. É gerente, diretor e secretário. O que os vereadores trocam aqui por votos, votos aqui valem diretores, gerentes e secretários no 3º andar do Paço Municipal. Não se vê nenhuma movimentação de nenhum governo, muito menos do atual governo Napoleão, de fazer um remanejamento que permita ao servidor público ter uma esperança de que um dia receberá um pouco mais do que a reposição inflacionária. A possibilidade de um plano de cargos e salários. Enfim, senhores vereadores, chega hoje à nossa casa, nós falaremos isso depois, um projeto de plano de governo para ser implementado, segundo os comentários aqui, em 2018. Quando certamente não teremos mais sequer o governo Napoleão sobre o comando da cidade, porque esse tem os dias contados até dia 31 de dezembro de 2016, se esse povo tiver consciência e saber que chegou o fim, essa que foi a gestão mais mentirosa de todos os tempos da nossa cidade. Muito obrigado.